Deixa eu ver só mais uma coisa aqui. Agora, quando eu falo isso, também não é para provocar acomodação no professor, né? Porque isso é o perigo, né? Ele acomodar, falar, não, esse menino vai ter escolaridade mesmo. Eu não falei isso. Eu falei que nós temos que insistir, entender, estimular, perceber, mas chega um ponto que, de fato, pela minha experiência, pela minha prática e pelas próprias condições das pessoas, os próprios pais às vezes falam assim, a gente escutando as pessoas com deficiência intelectual, muitos falam assim, cansei, estou cansado, eu não quero mais. Aí você vai aprofundando nesse cansaço, os desafios são tantos, ele fica desestimulado, ele não consegue ter aprendizado, não estabeleceu relações afetivas de amizade dentro da escola, que ele cansa. Esse desafio, às vezes até no mundo do trabalho também, Guilherme. Nós conversando com os deficientes intelectuais que estão inseridos no mundo do trabalho, o deficiente intelectual, os postos de trabalho que são para eles, são as das atividades mais elementares. Então é faxina, é copa. O mercado não é tão generoso de experimentá-los em outras atividades mais elaboradas, não. Porque o mercado é pior que o sistema escolar, né? É lucro, tem que ter dinheiro. Tudo aquilo que emperra é difícil. Então, quando concede para o deficiente intelectual, são nessas atividades. Tem alguns deficientes intelectuais que não gostam dessas atividades, ele fica lá 2 anos, depois não quer trabalhar mais, porque cansou. E não é dado para ele dentro da empresa. Antes de ontem, eu ouvi uma deficiente intelectual que trabalha numa empresa há 5 anos como copeira, uma menina muito ativa e tudo mais. Ela saiu, não teve ninguém que segurou ela no emprego, mas ela virou e falou assim, olha, ela sonha em ser veterinária. E até nós vimos que nós não tínhamos dado para ela a possibilidade, talvez numa atividade onde tem animais, né? Que ela poderia às vezes estar ali mais realizada. Mas houve oportunidade do mercado de trabalho como copeira nessa empresa, e lá ela está. E ela era muito grata por isso, e funcionou muito bem durante anos. Hoje ela disse para nós, eu vi gente chegando, que era dada outra oportunidade para melhorar lá dentro. E para mim, sempre falava assim, não, nós precisamos é disso mesmo. Ela foi vendo que todo mundo que chegou depois dela subiu na empresa, e ela não conseguia ascender a outro cargo. Ela resolveu ficar desempregada, porque ela queria outra coisa que não aquela. Então você vê, porque o deficiente intelectual, isso acontece, você dá uma única oportunidade. Tanto é que nós mesmos, por exemplo, nosso presidente da Federação das APAES de Minas, ele é provocativo em algumas questões. Então, nós temos na Federação de Minas aqui um setor que chama Sala de Soluções, que é como se fosse um local de teleatendimento. As APAES ligam para a Sala de Soluções para poder tirar suas dúvidas. E tem 2 funcionários à disposição desse atendimento. Saiu uma funcionária, que foi para outro local para trabalhar, e aí ele quis colocar um deficiente intelectual na Sala de Soluções. Eu falei assim, Sérgio, eu me vi, né? Não vai dar certo, Sérgio. Como é que ele vai estar atendendo o telefone com perguntas e desafios os mais diversos que chegam, que não são previstos, né? Ele falou assim, nós vamos tentar. Lógico que a colega que fica do lado está tendo que dar o maior suporte, e a outra é elétrica. Ela é elétrica, é daquela que resolve para ontem, nada fica parado na mesa. Eu falei assim, puxa vida, ali vai ser o primeiro conflito. Porque esta pessoa tem que se adequar ao outro que tem outro ritmo. Está indo. Eu vejo até com uma perspectiva de dar certo. Mas é porque o menino trabalhou na padaria, ele é padeiro, inclusive, há anos, mas cansou dessa atividade. Ele queria algo que pudesse provocá-lo mais. Ele está assim entusiasmadíssimo, mas ele mesmo já convenceu a rede APAE, ele está convencendo, e conversou numa reunião de diretoria, falou assim, olha gente, quando vocês ligar para lá e eu atender, vocês têm mais paciência comigo, viu? Porque a minha resposta não vai ser igual da minha colega, não.
E aí os dirigentes estão tendo que perceber, realmente, quem vai ter que reeducar e modificar somos nós, na expectativa da resposta. E não só esperar de você que você nos contemple a tempo e a hora com as informações necessárias. Agora, isso numa empresa com fins lucrativos é complicadíssimo. Então, são os grandes desafios que a gente tem, né? E vocês têm aí também que avaliar o tempo desse indivíduo, o tempo do aluno, né? Então, não é simples não, mas vamos ter que insistir. Eu vou passar uma pergunta da plateia, da Delma Rocha e Silva, para Guiomar. Ela pergunta qual a proposta da Secretaria de Estado de Educação para recuperação e implementação das salas de recurso. E se a Secretaria já está se preocupando com a necessidade de psicólogos nas escolas estaduais. Eu gostaria de convidar a Ana para dar essa resposta, Ana, porque é uma resposta que eu sei que você está trabalhando lá na Diretoria de Educação Especial, justamente com essa implementação das salas de recurso, né? São os recursos que vieram do Ministério da Educação, novas salas sendo implementadas. E essa também, a pergunta que ela faz em relação aos psicólogos, né? Porque na Secretaria, no quadro da Secretaria, nós temos os psicólogos nas escolas especiais. E a pergunta é dela se está se preocupando nas escolas estaduais. Eu creio que ela está se referindo às escolas estaduais especiais, né? Bom dia, quase boa tarde, né? Olha, em relação a essa pergunta sobre as salas de recursos, a proposta do projeto Incluir, numa meta para médio prazo, é que em cada município haja pelo menos uma sala de recursos funcionando. Isso implica, na formação da rede de apoio, que essa sala de recursos é o que a gente chama no projeto de rede de apoio, porque a gente teve uma proposta de ter uma rede de apoio mais completa, né, e uma completa e uma mais completa. No sentido, a completa seria você ter um município com pelo menos uma sala de recurso, na proposta de que essa sala de recurso vá atender aos alunos da rede pública do município, né? Os alunos tanto da rede municipal quanto da rede estadual. E a mais completa, onde você teria a condição de oferecer, além das salas de recursos, também uma oficina pedagógica, né, na proposta de preparação para o mercado de trabalho. Esta é a meta colocada no projeto Incluir, tá certo? Em relação à questão dos psicólogos, é o que a professora Guiomar disse. No quadro da Secretaria de Educação, no quadro de magistério, há a possibilidade de uma equipe multiprofissional, e essa equipe multiprofissional ela está restrita às escolas especiais. Nas escolas comuns não há essa possibilidade, atualmente não há essa possibilidade. Então, o que nós pensamos aí, a partir do projeto Incluir, e na proposta dessas escolas especiais, também contando aí com a rede das APAES, é que esses profissionais possam oferecer nessa grande rede de apoio também uma condição de atendimento, discussão, de orientação às escolas comuns, portanto, aos alunos matriculados nas escolas da rede pública de ensino, tá? Só para título de informação, esta rede de apoio e esta orientação, ela já vem ocorrendo, a gente tem relatos, né, de municípios que já estão avançando nessa discussão. Então, se a gente for contabilizar as escolas especiais estaduais e contando com a rede das APAES, a gente tem aí mais da metade dos municípios brasileiros, mineiros, que tem esta rede de apoio podendo funcionar. Okay?